Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir a vocês que abram a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E agradeço pelas generosas palavras do professor Vicente, que é um amigo, acima de tudo um amigo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Eu lembro bem dessa passagem quando eu estava num seminário e uma turma estava se formando, estava preparando as festividades e tinha muitos calvinistas na turma e muitos arminianos. E aí um dos membros do comitê de formatura chegou para mim e disse: Bruno, me diga um versículo que une esse povo, que seja agradável para calvinistas e arminianos. Tem 1 Timóteo 4,10, não tem como escapar dele. E foi o tema que ficou mesmo. Ele disse: leva lá, ele leu e disse: rapaz, eu vou levar, eu não estou aguentando mais não. E diz assim o texto: pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Então a nossa palestra é a relação entre arminianismo e pentecostalismo. De acordo com dados do IBGE 2022, há mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil, sendo mais de 25 milhões de pentecostais. Todos os pentecostais são arminianos, salvo algumas exceções. E além desses pentecostais, há mais arminianos em outras denominações brasileiras, como geralmente as igrejas batistas são arminianas, né? Ou pelo menos arminianos de 4 pontos. Isso significa que somente no Brasil a maioria absoluta de evangélicos é pentecostal e arminiana, sem falar no resto do mundo, que dá em torno de um pouco mais de 600 milhões de pentecostais no mundo. Isso nos leva a pelo menos 3 perguntas. Quem é esse povo? No que ele crê? E qual a relação entre ele e os outros evangélicos? Em primeiro lugar, quem é esse povo? De acordo com Rússio Gonzalez, o arminianismo é a posição de Jacob Armínio e seus seguidores, frequentemente conhecidos como remonstrantes, quanto à graça, o livre-arbítrio, a predestinação e a perseverança dos crentes. Remonstrantes significa reclamantes, tá? Eles estavam reclamando de uma questão teológica lá do século XVI, virando para o século XVII. Já o grande teólogo arminiano Roger Olson, maior arminiano do mundo, comenta que o arminianismo é oriundo do nome Jacó ou Tiago Armínio, nascido em 1560, faleceu em 1609. Armínio, cujo nome de nascimento era Jacob Harmensen ou Jacob Harmensen, foi um teólogo holandês que não possuía ascendência armênia. Então, em inglês isso é muito mais parecido, tá? Arminiano e armênio. Então, quem já leu aquele livro de Roger Olson, né, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, logo na introdução ele explica essa questão e tal, com muitas linhas, porque ele escreveu em inglês, né, originalmente, e arminiano e armênio em inglês é muito parecido, tá? Armínio, ele segue dizendo, armínio é simplesmente a forma latinizada de Hermes. Muitos eruditos daquela época latinizavam seus nomes, e os membros da família Hermes, com a numeração, homenagearam o líder tribal germânico que resistiu os romanos quando estes invadiram a Europa Central. Ou seja, os arminianos são herdeiros de Jacó Armínio, por assim dizer, mas de forma anacrônica, podemos afirmar que o arminianismo, enquanto conjunto de crenças e doutrinas, não começou no século nem XVI nem XVII. O que houve naquele momento histórico foi apenas uma organização e evidencialização das doutrinas bíblicas, e foi batizado com esse nome, arminianismo. Então esse é o povo. O povo arminiano é o povo que crê nas doutrinas que levam o nome do teólogo holandês do século XVI. Mas a gente pode dizer, de modo anacrônico, né, claro, que os primeiros cristãos eram todos arminianos.
Na verdade, o pastor Tiago Titilo tem um livro muito interessante sobre isso, onde ele faz um apanhado histórico bem interessante, demonstrando pela história do cristianismo que todos os pais da igreja, até Agostinho de Hipona, eram sinergistas, não eram monergistas. Eles acreditavam, como nós acreditamos, que a gente pode responder a um chamado divino, e não que é monergista, tá? Aliás, para muitos calvinistas, o monergismo é o centro da questão. E uma certa vez, conversando com um grande amigo, ele disse: cara, você está brigando por isso? A questão é ser monergista, então vamos ser o mais monergista possível. Sejamos então universalistas, porque não há uma posição teológica mais monergista do que o universalismo, que é aquela heresia que diz que todos serão salvos, né? Então não tem como ser mais monergista que isso. Então, se a questão é essa, vamos ser universalistas. Ele riu e a gente continuou conversando. Segundo lugar, no que ele crê, no que esse pessoal crê. Esse povo crê no que ficou conhecido como os 5 pontos do arminianismo. Primeiro ponto: todo homem nasce em pecado e precisa se arrepender de tais pecados e viver para Cristo. É a depravação total. Esse é o primeiro ponto do arminianismo. Segundo, Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai, para morrer em prol de todo e cada um dos homens, como Armínio dizia, e não apenas por um grupo de pessoas previamente e incondicionalmente escolhidas por Deus. Essa é a expiação universal. Nós cremos que Jesus morreu por todos os seres humanos. Terceiro ponto do arminianismo: o homem não consegue ir até Deus por conta e iniciativa própria. Então essa ideia de dê um passo para Cristo e Ele vai dar um passo para você, não é arminianismo, é pelagianismo ou semi-pelagianismo, tá? Mas Deus sai em busca do homem pecador desde que perguntou: Adão, onde estás? Em Gênesis 3:9, dando ao ser humano a condição de crer e ir até Cristo. Terceiro ponto: livres para crer. Nós somos livres para crer pela graça de Deus, que nós chamamos nesse caso de graça preveniente. Quarto ponto do arminianismo: uma vez que o homem pecador crê em Cristo, ele passa a ser um eleito de Deus. Essa eleição ocorre de modo condicional e é condicionada pela fé, não é incondicional. Deus não escolheu quem será salvo. Então o quarto ponto é eleição condicional. As pessoas serão salvas se crerem em Cristo. A Bíblia não mostra que as pessoas são salvas por meio de decretos, ou de um decreto divino. Não, a Bíblia mostra de ponta a ponta que a salvação é pela fé. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. E não, Deus determinou ou decretou que Abraão creria nele, isso lhe foi imputado como justiça. Não é assim que diz o texto. Quinto ponto do arminianismo: o cristão deve viver de modo digno do Evangelho, conforme Colossenses 1, versos 8 a 10, entre outras passagens. Caso ele apostate da fé ou viva sem santidade, perderá a posição de salvação que recebera de Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Mas estará assegurado por Cristo enquanto viver como um seguidor de Jesus Cristo. Quinto ponto do arminianismo: segurança em Cristo. Então, no que esse povo crê? Nós cremos que o homem nasce em pecado, é a depravação total. Nós cremos que Jesus morreu por todos os homens, é a expiação universal. Nós cremos que a eleição é condicionada à fé. Nós cremos também, em terceiro lugar, que eu pulei, nós cremos que somos livres para crer mediante a operação divina. E aí sim, quarto lugar, nós cremos que a eleição é condicional. E em quinto lugar, nós cremos na segurança em Cristo. Cristo nos assegura a salvação enquanto estamos andando com Ele. E a terceira pergunta introdutória: qual a relação entre ele e os outros evangélicos do país, entre esse povo e os outros crentes? É de fundamental importância que o povo de Deus saiba distinguir entre doutrinas essenciais e secundárias, e que conheça ambas.
A ignorância não é o caminho para a resolução dos problemas e divisões do nosso meio, mas o estudo bíblico e teológico pode conduzir à resolução desses problemas. Esse estudo certamente nos levará ao caminho de humildade, compreensão, misericórdia e de unidade com nossos irmãos que pensam diferentes de nós, coisas que nem sempre os arminianos recebem daqueles que discordam de nós. Sobre essa questão, Silas Daniel, autor do livro, comentou o seguinte: embora a compreensão equivocada de uma doutrina bíblica não essencial ou de um aspecto não essencial de uma doutrina bíblica não afete a salvação do indivíduo, isso não significa dizer que tal doutrina ou aspecto doutrinal não seja importante para a vida do crente. Todas as doutrinas bíblicas, com todos os seus aspectos apresentados nas Escrituras, são importantes, senão não estariam na Bíblia. Então, muitos de nós, cristãos, por ignorância, ou por louvar a ignorância, por não ter acesso à informação, ou mesmo por preguiça, julgam que um ou outro aspecto doutrinário, teológico, não é importante, que a gente não deveria se deter naquilo, que a gente não deveria gastar tempo, investir tempo estudando, porque a gente não gosta, porque todos nós temos o nosso cânon dentro do cânon. A gente tem as nossas doutrinas preferidas, os assuntos que a gente mais gosta, mas não tem problema. Até aí. Mas os que foram chamados para ensinar a Escritura devem ensinar toda a palavra de Deus. Eu lembro de uma noite que eu estava num retiro, e eu era inimigo do fim mesmo, em retiro, congresso, e dormi 2h30, 3 da manhã, 5h30, 6 horas estava tomando banho de piscina e não dormia mais, deixava para dormir em casa. Quando eu era jovem era assim, era terrível. Mas aí, lá para meia-noite, 1 da manhã, eu estava conversando com o meu pastor, na época, e ele gostava muito de escatologia, tá? Gostava muito, e aprendi muito com ele. E nós estávamos conversando, só eu e ele, e eu perguntando: pastor, mas e aquele texto, o que significa? E essa doutrina e tal? E era uma conversa muito boa. Teologia é uma conversa com um assunto muito bom. Daqui a pouco chegou um dos pastores que estava lá, participando desse evento, estava passando para o quarto dele, e aí chegou perto, né? Aí a gente está conversando sobre escatologia. Tudo bem, bem. Eu disse: é difícil demais. Eu nem discuto, eu nem converso. E saiu. Para que ele saiu? Para que ele saiu? Eu devia ter ficado, mesmo para ficar calado. Eu disse: pastor, esse cara que é o presidente do campo de tal determinado estado, né, e não vou dizer de qual estado ele é, esse cara era o pastor presidente da denominação num dos estados da federação, relegando o estudo bíblico teológico, ignorando, e dizendo: não, por isso que eu nem converso, é muito difícil. Eu fiquei assim, era garoto e tal, mas isso me assusta até hoje, porque entre todas as atividades pastorais, a principal delas é o ensino. Como é que o cara quer permanecer ignorante? Se é difícil, é que a gente tem que estudar mesmo, tá? Nesse caso, as doutrinas que os arminianos e os pentecostais creem que são diferentes de outras interpretações que são dadas por irmãos de outras tradições protestantes. Às vezes essas interpretações são diferentes na doutrina e outras vezes na ênfase, como ficará claro nos próximos minutos. Por exemplo, é uma coisa errada que muitos arminianos dizem, que os calvinistas não evangelizam, não estão preocupados com isso, com missões. Isso é um absurdo, tá? Eu tenho muitos irmãos conhecidos, muitos amigos calvinistas, talvez tenha alguns calvinistas aqui entre nós, a gente vai saber daqui a pouco na hora das perguntas, né? E assim, um povo missionário. Na verdade, os primeiros protestantes que vieram para o Brasil foram enviados pelo próprio João Calvino, tá? E vieram para morar aqui no Brasil, famílias inteiras, e os primeiros cultos protestantes foram realizados em francês aqui no Brasil. Depois é que veio Robert Calley, Sarah Calley, enfim, com a igreja congregacional, né? Embora Robert fosse presbiteriano,
e Sara, que era congregacional, a presbiteriana não apoiou o trabalho e ele abriu então uma igreja congregacional. Mas eu tenho amigos que são tremendamente missionários, são calvinistas, então às vezes é a questão do meio, mas o fim é o mesmo, tá? Então eles têm uma mecânica da salvação diferente, eles acreditam num processo diferente, salvífico, mas a salvação é por meio de Jesus Cristo, nós temos que pregar o Evangelho, então isso não é verdade e a gente precisa parar com isso. O próprio missionário Ronaldo Lidório, vocês devem conhecer, ele é daquele Recife, né? Aliás, nasceu na igreja mesmo, né? Eu estava falando ontem no seminário, o parto foi literalmente dentro de uma igreja presbiteriana. É um grande missionário, é um bandeirante da fé brasileiro, por quem inclusive tenho muito respeito. Então vamos lá. Qual a relação então entre arminianismo e pentecostalismo? Há uma relação muito íntima entre esses movimentos. Há pontos de total diferenciação, às vezes tem arminiano que não é pentecostal, tá? Como é o caso de igrejas arminianas tradicionais. No entanto, há pontos de total convergência, que é o caso das igrejas pentecostais, que raramente alguém que é pentecostal não é arminiano, tá? Mas existe, né? Mas enquanto denominação não. A não ser uma igreja que eu vi lá em Cabedelo, cidade que faz parte da Grande João Pessoa, que eu não faço a mínima ideia de como funciona lá, mas o nome da igreja é Igreja Presbiteriana Pentecostal. Então eu não sei se é o governo da igreja que é presbiteriano e a liturgia é pentecostal, ou se é o contrário, né? Se a liturgia é presbiteriana, o governo é episcopal, né? O tipo de igrejas pentecostais, em sua maioria. Eu não sei, não faço a mínima ideia do que eles creem e não assistia ao programa que tinha lá na televisão do pastor, presidente, porque não dava para assistir mesmo, tá? Não dava não. Mas, a não ser esses casos, e alguns casos bizarros, né, como esse, as igrejas pentecostais são todas arminianas. E há um ponto de convergência em igrejas que são nenhum nem outro, né? Por exemplo, a igreja do Nazareno é uma igreja arminiana, armínio-wesleyana, né? E não é pentecostal, tá? Para depender de quem você pergunte, se for nazareno, provavelmente vai responder que a igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal. Mas eu sou pastor nazareno e garanto para vocês que não é, tá? Na verdade, o que acontece foi o seguinte: em 1908 foi fundada a igreja do Nazareno, 13 de outubro de 1908, Pilot Point, Texas, Estados Unidos. Foi a organização de um movimento que já existia. Então, foi fundada a Igreja Pentecostal do Nazareno. E aí, na quinta Assembleia Global, né, que era nacional até então, em 1919, eles decidiram tirar o nome Pentecostal e ficou só Igreja do Nazareno. Então, faz mais de 100 anos que a gente não usa esse nome. E quando os nazarenos usavam o nome pentecostal durante 11 anos, pentecostal não significava o que significa hoje. Pentecostal naquela época significava igreja de santidade. Inclusive no início do movimento das igrejas de santidade, de onde vieram a Assembleia de Deus e todas as outras, tá? As mulheres eram ordenadas pastoras. Então, por exemplo, na linhagem nazarena, em 1892, 18 mais 8 anos antes da Igreja Nazarena ser oficializada, Ana Hanscom, uma mulher, foi ordenada pastora, né? Uma mulher de linhagem nazarena, quase mais de 20 anos antes da igreja ser ordenada. Então tem muita diferença entre o pentecostalismo que nós temos hoje no Brasil, tá? Que é muito parecido com o pentecostalismo que há nos Estados Unidos, mas não é muito parecido com o pentecostalismo que existe na Europa, que tem sido chamado de pentecostalismo global. Inclusive já há literatura sobre isso, tá? Não sei se tem aqui na loja, mas já há literatura sobre isso. Então há igrejas que são arminianas e pentecostais, tem igreja que é arminiana, mas não é pentecostal, como igrejas batistas tradicionais, a igreja armínio-wesleyana. Qual a relação então entre esses dois movimentos? Eu quero destacar 4 aspectos. O primeiro deles é na evangelização. As igrejas arminianas e pentecostais geralmente possuem um grande fervor missionário.
Há um forte fervor missionário por parte dos pentecostais, de modo que se tornou o maior movimento missionário de todos os tempos. Então, ninguém plantou tantas igrejas e enviou tantos missionários como o movimento pentecostal. Ninguém. Tá? Em toda a história do cristianismo. Nem os reformadores, nem os morávios, que enviaram 226 missionários em 100 anos, apesar de ser um grupo não muito grande, mas o movimento pentecostal é gigantesco e é incalculável o número de igrejas que foram abertas, o número de obreiros, formais ou leigos, instruídos, diplomados ou leigos. O maior movimento missionário de todos os tempos é o movimento pentecostal. Quer gostemos, quer não gostemos. Isso a gente tem que bater palmas para a igreja e para o movimento pentecostal. Eu morei em João Pessoa, no bairro periférico, e morei muitos anos lá, onde tem um apartamento lá ainda hoje. E eu lembro que uma vez estava chegando em casa e estava tendo um culto lá no final da rua, já junto da mata, né? E aí era um culto no meio da rua e eu olhei para minha esposa e disse: qual será a igreja que está fazendo um culto ali, né? E aí, é claro, só podia ser a Assembleia de Deus. Só podia ser, né? A gente viaja, vai num lugar, não tem nada, mas tem um ponto de pregação da Assembleia de Deus, né? Às vezes tem de outras igrejas também, mas é muito mais fácil encontrar da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma bênção. Fui buscar minha esposa lá. Devo muito à Assembleia. Segundo lugar, na evangelização, no alcance dos periféricos. Então, nos lugares mais pobres das cidades de todo o Brasil, sempre tem uma igreja pentecostal. Sempre tem uma casa de oração, um grupo fervoroso orando por libertação, por cura divina, por batismo no Espírito Santo. E geralmente esse grupo é um grupo pentecostal. Muitas igrejas de origem de outras tradições, igrejas tradicionais mesmo, estão presentes na periferia, muito, sobretudo aqui em Recife, mas majoritariamente as igrejas pentecostais, que são arminianas, logicamente, estão alcançando a periferia. Eu lembro quando a Assembleia de Deus completou 105 anos no Brasil, fez uma festa grande e fez muitas publicações, os assembleanos todos celebrando, na internet inclusive. E aí veio aquele pastor da Igreja Batista da Redenção, lá de São Paulo, vocês conhecem, né? Pastor Marcos Greconato, não sabe o que diz, e publicou. Eu estou falando porque ele publicou, né? Está no Facebook dele, está aberto para quem quiser ver, dizendo que são 105 anos de curas mentirosas, de línguas inventadas e de engano, disso, daquilo, outro. E na verdade, irmãos, esse pessoal não acredita que nós somos salvos. Mas em Romanos 8,18, Paulo escreveu que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a gente não precisa da opinião desse povo, nem da aprovação deles, nem da fé deles, nem dos livros deles, para nada. É um povo divisionista, é um povo que está andando nas obras da carne. Em vez de promover a unidade do corpo de Cristo, está dividindo, tentando dividir o corpo de Cristo. E por que eu estou falando isso? Para tentar dividir a gente dele? Não, para alertá-los dos falsos mestres, dando nomes aos bois, como Paulo costumava fazer. Himeneu, Alexandre, Fileto e por aí vai. Demas, Marcos Greconato. Fuja desse homem. Ele não é uma pessoa que quer abençoar, cheio do Espírito Santo, que quer unir o povo. Ele quer dividir o povo de Deus, mas não consegue. Graças a Deus por isso. Então, a primeira relação entre pentecostalismo e arminianismo está na evangelização. Forte ardor missionário. Tá? Segunda característica, segundo aspecto, na contemporaneidade dos dons. Parece que Jacó Armínio mesmo era cessacionista, pelo que tudo indica. Não é sensacionalista. A ideia de cessacionismo é que alguns irmãos, minoria, não acreditam que alguns dons do Espírito Santo são para a nossa
geração. Por exemplo, eles não acreditam que os chamados dons de poder são contemporâneos. Línguas, interpretação, profecia, curas e milagres. Então, geralmente, esses irmãos não acreditam que isso é para hoje. Com exceção da profecia, que é uma confusão medonha. Ora eles dizem que profecia era revelação, ora eles dizem que profecia era ensino, e aí dizem que a profecia hoje é a pregação. Então, por exemplo, naquele livro Profetas, que é o livro mais recente do Dr. Augusto Nicodemos, na primeira parte do livro, que é a que eu li até agora, é um tiro nos pés, às vezes chega a ser até um tiro no coração, porque é uma contradição terrível. Eu não, como editor de livros, eu não entendo como é que os editores deixaram passar tanta contradição num livro só, né? Talvez porque o nome dele seja muito forte, e aí muita gente corre para o recurso da carteirada, o nome dele ao invés da argumentação dele, mas não procede, tá? Então, apesar de Jacó Armínio provavelmente ter sido cessacionista, nós não compactuamos com isso atualmente. Aliás, é curioso porque Armínio provavelmente era cessacionista, mas Calvino nunca foi cessacionista. Calvino era continuista. Tem um trecho das Institutas onde Calvino está comentando o texto de Efésios 4:11, e ele está falando, né, sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são mencionados em Efésios 4:11. Aí ele vai falando dos apóstolos, quando ele fala dos profetas, ele diz: a esses eu não estou me referindo àqueles que normalmente expõem e explicam as Escrituras, mas àqueles que têm revelações da parte de Deus, direcionamento. Ou seja, Calvino cria no dom de profecia como nós cremos hoje, não como ensino, mas como revelação. Não é uma revelação de uma nova doutrina, não, mas é uma nova informação. Não é um ensino bíblico. Do Pentecostes para frente, você nunca vai ver alguém profetizando com a Bíblia na mão. É sempre uma nova informação. Ágabo, em Atos capítulo 11, previu uma fome que viria nos tempos de Cláudio, e de fato ocorreu, e a igreja de Antioquia recolheu ofertas, e Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, melhor dizendo, levaram essa oferta para os irmãos. Atos capítulo 11. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Enquanto eles estavam cultuando, jejuando e orando ao Senhor, né? Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse: apartai-me para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Como o Espírito Santo falou naquele momento? Por meio de um dos profetas que também eram mestres, sem ser Barnabé e sem ser Saulo. Em Atos capítulo 21, Ágabo profetiza mais uma vez. Ele pega o cinto de Paulo, que não era um cinto como esse que eu estou usando aqui, como os homens usam hoje em dia. Era um cinto de pano, de 3 a 5 metros, que enrolava várias vezes em volta da cintura, de modo que Ágabo pôde enrolar as mãos e prender aos pés, e dizer em Atos capítulo 21, versículos 10 e 11: assim farão a quem este cinto pertence em Jerusalém, os judeus farão, e entregarão aos romanos. Embora tenha havido o contrário, foram os romanos que prenderam Paulo em Jerusalém, e não por liberdade, livre escolha, mas pela força da lei, entregaram Paulo aos judeus. Agabo se confundiu, porque só a Escritura não se confunde, os profetas também se confundem. Na nova aliança, o profeta não é agora canônico, o profeta é dom, e como qualquer outro dom pode falhar, tá? Por isso que a Escritura diz para nós analisarmos a Escritura, meditarmos na Escritura e interpretarmos ela. Em relação às profecias, nós devemos julgar. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 14, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e disse para Timóteo, em 1 Timóteo 18, tomar consciência de que ele tinha que desenvolver o seu ministério com base nas profecias, no plural, que ele havia recebido. 1 Timóteo 18. Ora, se profecia não servisse para direcionamento divino, porque ele estava do lado de um apóstolo, porque tinha as Escrituras, por que Paulo falaria isso? Ou se profecia fosse pregação da Escritura, onde o nome de Timóteo aparece no Antigo Testamento, que era a Escritura que eles tinham até então? Portanto, a conclusão única que podemos chegar é que profecia do Pentecostes para frente é revelação.
E não há nenhum outro exemplo que prove isso. Então, não precisamos concordar com Armínio em todos os seus pontos de vista. Nossa regra de fé e prática não são as obras de Armínio ou qualquer outro documento produzido pelos cristãos, a não ser a Bíblia, que tem dupla autoria, divina e humana. Valorizamos credos, confissões de fé e até mesmo catecismos, mas não os igualamos ao valor canônico das Escrituras, seja do Sínodo de Dort, ou de Doroteia, ou de Westminster, ou de qualquer outro lugar. Nós valorizamos documentos históricos, como o Didaquê, como o Credo Apostólico e outros, mas não os igualamos às Escrituras. Quem faz isso são os mormons. Mas alguns grupos protestantes, de tradições protestantes, também fazem isso. Na prática fazem isso, quando igualam suas confissões de fé às Escrituras. Isso é terrível. Apenas a Bíblia é inspirada por Deus. Nem mesmo em relação à profecia acreditamos que deve ser uma palavra definitiva. Uma das principais marcas do povo pentecostal é a sua ênfase na continuidade e atuação dos dons espirituais. Graças a Deus, todo o seu povo recebeu dons espirituais, de modo que cada crente recebe e deve utilizar os dons espirituais para a glória de Deus, e esse povo é a maioria dos crentes. Precisamos tomar também cuidado com o uso abusivo dos dons. Precisamos usar os dons de acordo com o que a Escritura ensina, mas ao contrário de tentar resolver o problema do uso dos dons, proibindo eles, nós devemos fazer como Paulo fez. Já pararam para prestar atenção que foi para uma igreja que estava tendo problemas, sobretudo com o uso dos dons na liturgia, no culto, que Paulo não disse: parem de buscar, parem de falar em línguas, fiquem calados, fiquem quietos. Não, esse é o erro de muitos pastores atualmente. Mas para aquela igreja, Paulo escreveu o seguinte: portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versos 39 e 40. Ou seja, não devem parar de buscar os dons. Nós devemos buscar mais, buscar adequadamente. Ele mandou jogar gasolina na fogueira, foi isso que ele mandou fazer. Só que direcionar o fogo para o lugar certo. Então, o povo arminiano e o povo pentecostal, de modo geral, tem esse ponto de convergência. Raramente há um arminiano que é cessacionista. Existe, mas é raro. Terceiro aspecto dessa relação entre arminianismo e pentecostalismo está no que eu chamo de aproveitamento dos leigos. Mas eu pus a palavra leigos aqui entre aspas. Por exemplo, qual apóstolo fundou a igreja de Roma? Nenhum. Mas ouça o que o apóstolo Paulo escreveu sobre os crentes de Roma. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Romanos 15, 14. Como aqueles crentes romanos, sem a fundação e a presença de nenhum apóstolo, estavam conseguindo instruir um ao outro, e Paulo diz: vocês estão plenamente instruídos, plenamente supridos de todo conhecimento. Ora, Deus não usa as nossas credenciais humanas. Deus usa o seu Espírito no meio do seu povo. E aquele povo, aquela igreja em Roma, começou sobretudo com judeus que haviam se convertido muito provavelmente no dia de Pentecostes, e já tinha certa instrução, porque eles acreditavam na Bíblia hebraica, né? O que nós chamamos de Antigo Testamento. Agora eles estavam enfrentando alguns conflitos com os gentios daquela região. Então eles precisaram da carta do apóstolo Paulo, como outras igrejas também precisaram, mas eles tinham conhecimento. Então o aproveitamento, o bom uso dos leigos é algo que vem desde o primeiro século. O que nós chamamos de leigos hoje em dia, o Novo Testamento chama de sacerdotes. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós lemos:
Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No cristianismo bíblico, no cristianismo neotestamentário, não há uma divisão entre clérigos e leigos. A liderança da igreja primitiva começou com a liderança carismática, baseada nos dons, como a gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 13. A liderança da igreja eram profetas e mestres. Depois ela foi amadurecendo. Já havia diáconos ali, mas eles não estavam à frente da igreja. Depois, um pouquinho mais para frente, em Atos capítulo 15, quando se dá o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, que é o mesmo que pastor, tá, no Novo Testamento, é quem participaram do concílio de Jerusalém. Os profetas e mestres já não participavam, a não ser que fossem presbíteros também, ou apóstolos, como é o caso de Paulo, né? Mas a igreja do Senhor é toda formada por sacerdotes. Você é sacerdote, eu sou sacerdote, nós somos sacerdotes de Deus. Onde quer que estejamos, fazendo o que quer que estejamos fazendo. Eu não sou sacerdote apenas porque eu estou dando uma palestra bíblico-teológica aqui ou porque eu sou pastor. Eu sou sacerdote, antes de tudo, porque eu sou cristão. Você que não é pastor, nem tem líder, nem tem nenhum cargo eclesiástico, você é tão sacerdote ou sacerdotisa quanto eu. Eu não sou mais sacerdote do que ninguém. Não há no cristianismo um sacerdote maior que o outro. Aliás, há um sim, que é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote e não o presidente da nossa igreja. A palavra leigo, aliás, significa povo. E todos somos povo de Deus. Eu sei que a palavra leigo tem uma conotação hoje em dia de alguém que não é perito em algo, mas na sua origem significa povo. Então todos somos povo de Deus. Isso é uma coisa interessante e que já acontecia no Novo Testamento, é o uso dos leigos. Por exemplo, no culto da sinagoga, que é descrito nesse mesmo capítulo, nesse trecho que nós lemos inicialmente, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A leitura é a leitura pública das escrituras na sinagoga, que agora devia ser feito no templo, ou nas casas, né? Já que os templos cristãos começaram apenas no século IV. Então isso Jesus fez em Lucas capítulo 4, quando o dirigente da sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado, escolheu um trecho para ele ler e chamou ele para ler. A exortação é o período onde na sinagoga se dava a oportunidade para algum homem falar. Só os homens pregavam nas sinagogas, tá? Na igreja cristã não, as mulheres pregavam também, tá? Se lideravam, é um assunto para uma outra palestra. E aí, em Atos capítulo 13, nós lemos que na primeira viagem missionária de Paulo, né, sob a liderança de Barnabé, eles vão para Chipre, que é a terra de Barnabé, e aí procuram uma sinagoga. Paulo sabia como era o culto na sinagoga. Ele sabia que havia o momento da exortação. E aí o dirigente da sinagoga vai e pergunta: há entre vós algum irmão que tem uma palavra de exortação? E Paulo diz: opa, eu tenho. E aproveitava aquele momento do culto, aquele que já era litúrgico, para pregar o evangelho e anunciar que Jesus era o Cristo, tá? Então, esse momento é o momento que os pentecostais hoje em dia chamam de saudação. Na verdade, todas as igrejas deveriam dar esse espaço para os irmãos que receberam uma mensagem da parte de Deus entregar essa mensagem, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu sei que a ICPI faz isso, já é programado, mas faz. A Assembleia de Deus faz de modo mais informal. Infelizmente a igreja de Nazaré não faz, mas é algo bíblico. Geralmente as igrejas pentecostais fazem isso, mas veja, Timóteo tem que fazer isso. E aí, leitura, exortação e ensino. Ensino é o que a gente chama de pregação ou doutrina mesmo, tá? Aí tem que ser o pastor. Mas veja que todos os membros podiam participar.
as mulheres podiam profetizar, todos cantavam e por aí vai. No aproveitamento dos leigos ainda, com o passar do tempo, nos tornamos mais formais. Isso já ocorreu em tempos passados. Logo após a Reforma Protestante, a Igreja Reformada se tornou tão formal que foi necessário um grupo que se levantou, ficou conhecido como pietista, né? O grupo pietismo, pelo amor de Deus, não confunda com petismo, tá? Pelo amor de Deus. Uma vez eu cheguei na sala para dar aula, tem um aluno meu lendo um livro, ele disse: professor, o senhor escreveu uma palavra errada aqui. Eu disse: rapaz, isso acontece, isso é normal. Mas o que foi? Ele disse: o senhor escreveu aqui pietismo. Eu disse: não, qual é o erro? Não foi petismo que o senhor quis dizer? Nossa, homem, me respeita. De brincadeira, né? Homem da minha qualidade, escrever um negócio desse. Então, o movimento pietista era um movimento que puxava o povo para a piedade, com um culto mais simples, porque ele tinha se tornado formal demais. Então, o culto entre os pietistas era com leitura bíblica, explicação simples, oração, os grupos familiares que a gente chama hoje em dia, os grupos de vida que a ICP chama, né? Então, às vezes, é necessário que o nosso culto não seja tão formal. É preciso que a gente tenha esse cuidado. E os pentecostais têm esse cuidado. De modo geral, os arminianos têm esse cuidado, tá? Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não habita ou que Ele não abençoa as formalidades. Estamos aqui numa questão altamente formal, embora meu vocabulário não seja de todo formal, mas cremos que estamos aqui sendo abençoados por Deus. Amém? O que eu estou dizendo é o seguinte: a nossa formalidade não pode afastar o nosso Deus do nosso culto. Precisamos utilizar bem os irmãos que não têm instrução formal ou um diploma de teologia. Deus dá seus dons para a organização e edificação da igreja. Não podemos permitir que simplesmente um grupo de pessoas burocratas ou incompetentes tome conta da igreja do Senhor e seja a liderança dela. Deus deseja ver todos frutificando. As igrejas que costumam dar mais trabalho aos pastores e às denominações são as igrejas onde os pastores fazem tudo e dão pouco trabalho para os crentes. Porque é alguma coisa, é como uma criança sentada na cadeira a tarde todinha, ela cheia de energia, ela vai fazer raiva uma hora. Deixa o menino correr, mas vai cair, ele cai, levanta, não morre não. Ah, mas ele vai pregar, não vai pregar tão bem como eu. Quem disse que você prega bem? E como é que você aprendeu se você prega bem? Então o que a gente precisa fazer é equipar todos os santos para a obra do Senhor, não só a liderança. Aliás, foi isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: e ele, Jesus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros ainda como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, todos os crentes, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Não devemos treinar apenas a liderança, mas todo o povo de Deus, todos os santos. E aí, quando a igreja participa, a igreja cresce. Mas quando a igreja não participa, a igreja dá trabalho. Eu lembro de um culto que eu fui, e era domingo à tarde, quando eu recebi a ligação do pastor, e o pastor disse: você pode vir preparado para pregar hoje à noite? Posso, mas eu vou pregar ou não vou? Não entendi. Não, eu estou com um pouco de dor na garganta, não sei se eu vou pregar. Aí, se eu não for, você já está pronto. Tá bom. Peguei um dos meus sermões, dei uma estudada, e aí fui pronto para pregar. Aí eu cheguei, o pastor começou o culto, orou, leu a Bíblia, violão já posto, cantou com outra pessoa, mas ele cantou também, o período todo louvou, uns 40 minutos, pregou 1h10, Deus passou o microfone para ninguém, o culto todo, Deus avisa, deu a bênção, acabou. Eu disse: não posso sair daqui calado, eu vou dar graças a Deus que Jesus curou ele, né? Fui lá, apertei a mão dele, parabéns, Deus abençoe, graças a Deus está melhor da garganta, né? Não passou o microfone para ninguém e ele pregou 1h10. Ele começou a rir, né? A gente tem intimidade para isso, né? Tanto é que ele me ligou de última hora. Irmãos, não é isso que Deus deseja, não.
mesmo se ele estivesse 100% bom. O que fazer, pois, quando vos reunis, irmãos? 1 Coríntios 14, 26. Um tem salmo, outro tem doutrina, um tem uma palavra em língua. Tudo seja feito para a edificação do povo de Deus. O povo tem que participar. Mas acontece que hoje em dia, em muitas igrejas, para o cara dar um aviso, tem que ter um mestrado em teologia. Eu sou doutor em teologia, irmãos, mas eu nunca defendi essa ideia, não. Aliás, eu costumo dizer para pessoas mais próximas que o doutorado que eu recebi em dezembro passado foi o segundo doutorado. O primeiro doutorado que eu recebi foi de Deus e reconhecido pela sua igreja, conforme diz Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para pastores e doutores. Esse é o melhor e o mais importante doutorado da minha vida. Eu não estou desprezando os 3 anos de estudo que eu passei, não. Foi um tempo difícil, aprendi muito, graças a Deus. Mas ninguém aprende tanto quando aprende em oração com o Senhor. Aí sim, aí é um diploma celestial que não dá para botar na parede, para a gente se orgulhar, e nem dá para os nossos inimigos rasgarem. Esse diploma é posto em prática quando a gente está ensinando o povo de Deus. Aí é a hora que os meninos são diferenciados dos homens. É a essa hora do vamos ver. E aí só Deus capacita. É exatamente o que eu tenho para dizer aqui. Outra questão importante de destacar é que os leigos, por assim dizer, precisam ter oportunidades. Oportunidades, o bom uso dos leigos. Em quarto e último lugar, último aspecto, entre a relação entre pentecostais e arminianos, nós temos uma relação da influência e ação do Espírito Santo na interpretação bíblica, na hermenêutica. Em primeiro lugar, Deus nos ajuda a entender a Bíblia, a interpretá-la. É claro que o estudo bíblico-teológico é um fator intelectual, mas os arminianos, e sobretudo os pentecostais, acreditam que Deus pode abrir nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Eu sou prova viva disso. Muitos de vocês não sabem, na verdade, acho que ninguém sabe aqui, só minha esposa. Mas eu passei a vida toda jogando bola. Só pensava em jogar bola, eu gostava de jogar bola. E há quem até duvide hoje em dia dos meus dotes passados. Mas eu não ligo. E aí eu lembro, irmãos, que o fator decisivo para mim, para eu me tornar um teólogo, por assim dizer, começou com oração. Em janeiro do ano 2001, houve um período de 30 dias na minha igreja, lá em Campina Grande, na Paraíba, de oração. 30 dias. Eu fui quase todos os dias. Eu não fui todos os dias porque eu viajei. E era todas as noites. E a igreja enchia. Quase 600 membros da igreja tinha. E enchia, tá? Quase toda noite. E eu passei aquele mês inteiro pedindo a Deus que Ele me ensinasse a sua palavra. E até então eu nunca tinha lido um livro. Um livro da Bíblia assim, já tinha lido, mas estava começando a ler. Eu tinha 14 anos. Mas nenhum livro, nenhum. Teológico ou outro. Eu, com a memória mesmo, eu ia me virando na escola, estudava uma coisa ou outra, eu nunca me dei muito bem em cálculo, com cálculos, ia passando de ano mesmo assim. Mas Deus foi me ensinando. E aí me deu um discipulador que era um seminarista, chamado Sérgio. Orem por ele está afastado do Evangelho. Mas Sérgio foi uma bênção muito grande na minha vida. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e muito simples mesmo. Mas ele estava no seminário na época e eu sou muito curioso, não da vida alheia, mas sou muito curioso das coisas que eu gosto. E Sérgio tinha a resposta para tudo. E tem coisa que eu só fui ver em teologia no mestrado, mas já tinha aprendido com o Sérgio no discipulado. E aí ele me emprestou alguns livros, o primeiro livro, o segundo, uma apostila de homilética, que é a pregação, pelo fato de eu gostar de jogar bola, de sempre ver com a bola nos pés, e ele até pensou que eu não ia dar para coisa, né? Mas aí eu fiz os exercícios de homilética, entreguei para ele, preguei na igreja, com 15 anos, primeira vez que eu preguei na igreja, para os jovens, eram quase 100 jovens, e aquilo ali foi um divisor de águas para mim.
E aí voltei a morar em João Pessoa. Quando completei 18 anos, entrei no seminário. Já tinha minha mini biblioteca, estava trabalhando, já fui comprando. Então, eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa agitada por natureza. Eu fico perturbando, fico mexendo com meus amigos. Se eu chego num lugar, não conheço ninguém, serei bastante formal. Mas quando eu estou com a família, os amigos, eu fico mexendo com um, mexendo com o outro. Os meninos aqui estão rindo que eu mexo muito com eles. Mas como é que uma pessoa dessa consegue estudar? Eu digo para vocês, testemunho aqui diante de vocês e Deus, eu sou um milagre. Deus respondeu aquelas orações que eu fiz ao longo de um mês. E Deus me tornou um teólogo. Deus me tornou um teólogo. Então Deus nos ajuda. Eu consigo hoje sentar e ler muito tempo. E só penso em comprar livros. Graças a Deus pela minha esposa. Graças a Deus. Agora eu estou mais maduro, chegando perto dos 40. Tem mudado isso. Mas Deus nos ajuda a entender a Bíblia. Em Efésios 5,17, Paulo escreveu: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Como é que a gente vai fazer isso? Sem oração e sem leitura bíblica. Em Colossenses 1,9 nós lemos: portanto, desde o dia que soubemos disso, Paulo, e a sua equipe de missionários, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava orando pelos colossenses para que eles tivessem esse entendimento. Oração e entendimento bem juntos. É como as duas asas de um avião. Em 2 Timóteo 2,7, versículo que eu gosto de chamar de hermenêutica paulina, ele diz: medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Nós meditamos, quer dizer, nós estudamos, lemos, pesquisamos, mas quem abre o nosso entendimento é o Senhor Jesus. A prática da oração enquanto estudamos a Bíblia é uma característica marcante do povo arminiano e pentecostal. Durante muito tempo, parte dos pentecostais tiveram discriminação quanto ao estudo formal da Bíblia e da teologia, embora sempre houve pentecostais que fossem muito estudiosos, desde o começo do movimento. Graças a Deus o jogo virou e muitos dos eruditos bíblicos do mundo são de origem pentecostal. Gordon Fee, falecido em 2022, foi assembleano, né? O melhor comentário do mundo sobre 1 Coríntios, deve ter aqui na loja, foi escrito por ele. O clássico, Entendes o que Lês, foi escrito por ele. Tem outro livro dele ali que eu não conhecia, para vocês olharem depois, Gordon Fee. Ele furou a bolha, e aí os tradicionais passaram a lei respeitar os pentecostais teologicamente a partir de Gordon Fee no século passado. Eu estudei um camarada que eu disse assim: meu irmão, tem muito teólogo pentecostal muito bom, eu disse: eu não conheço nenhum. Aí isso aí é problema teu, não é meu, né? Aí, se tu não conhece, aí a ignorância é tua, porque existe muita gente boa, né? Craig Keener, Antônio Gilberto, o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo mais vendida da história do país. Inclusive tem a própria Bíblia de Estudo, Antônio Gilberto, que não foi editada por ele, foi após sua morte, tá? Ezequias Soares, pastor assembleano, atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. José Gonçalves, que estava aqui há poucas semanas, eu e o Wilson estávamos aqui ouvindo ele, né? Silas Daniel, e tantos outros. Silas Daniel, que é o autor desse livro que nós estamos usando como guia. Irmãos, até o ano 2017, eu não tinha certeza sobre a questão da perda de salvação. E lendo esse livro de Silas Daniel, foi a partir desse livro que eu me firmei exatamente como arminiano, tá? Eu nunca fui calvinista, tá? Não dá para mim. E sempre tendi para o arminianismo, mas eu precisava resolver essa questão da possibilidade de perda de salvação na minha cabeça para me afirmar como tal. E aí, lendo esse livro, que é a melhor obra que nós temos em português sobre arminianismo, tá? Eu não sei inglês porque eu não leio inglês.
e eu cheguei à conclusão de não, realmente agora dá para me posicionar tranquilamente como arminiano. E o texto bíblico que me convenceu, que foi o último prego no caixão, na minha consciência, foi 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como é que esse pessoal vai negar o Senhor que os resgatou? Se resgate na Bíblia significa salvação, ou seja, vão perder a salvação. Eu vou citar um texto que os calvinistas adoram, que é Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Não diz todos, mas isso aí eu posso falar nas perguntas. Por muitos, quem morreu por todos, morreu por muitos também. Muitos, meu povo, a igreja, o seu povo, está tudo incluído dentro do todos. Tá bom? A prática da oração enquanto estudamos a Bíblia é uma característica marcante também do povo arminiano e pentecostal. Bem, Deus também nos ajuda, além de entender a Bíblia, a obedecê-la, a praticá-la. Em João 7,17 nós lemos: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Ou seja, Deus só vai se revelar a você mesmo se você estiver disposto a obedecê-lo. João 7,17. Em Gálatas 5,25 nós lemos: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia e a praticar a Bíblia. Em Efésios 5, do 8 ao 10, nós lemos: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. A capacitação para andar com Cristo vem do próprio Deus e deve ser buscada em oração, estudo bíblico e um viver piedoso. Concluindo, embora nem todo arminiano seja pentecostal, todo pentecostal é arminiano, com raríssimas exceções. Ao relacionar um movimento com o outro e destacar esses quatro aspectos, ou essas 4 qualidades de ambos, dos arminianos e dos pentecostais, não queremos dizer que somos melhores do que nenhum outro grupo ou tradição cristã, longe disso. Porém, é importante que nossas raízes e características conhecidas sejam conhecidas do nosso povo e dos de fora, para que ninguém pense de nós o que não convém, criando espantalhos da fé arminiana e da fé pentecostal, quebrando assim o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16, que é o que tem ocorrido. Muita gente dizendo que os arminianos são pelagianos, são pelagianos, que os pentecostais são loucos ou endemoniados porque estão falando em línguas. Espero que Deus continue a usar seu povo em todo o mundo para o avanço do seu reino e que todos se rendam a Cristo por meio da pregação da igreja. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Amém. Louvado seja Deus.